um ano na Hyundai, a gente também atendia os carros da Chery, porque não tinha concessionária aqui na região. Aí, como a Caoa era dona da Hyundai, ela começou a vender os carros da Chery, ela começou a unificar o atendimento na Hyundai também. E esses carros da Chery dá muito esse problema mesmo eletrônico. O Tiggo 8, por exemplo, ele queimava um fusível, dava a bomba de água, uma bomba de água elétrica que tinha lá, e mais 3 componentes. Só que o que queimava o fusível era a bomba de água. Então você colocava o fusível, colocava, queimava. Quando você trocava a bomba de água elétrica, aí voltava ao normal. Já peguei muito isso já. E aí, José? Não, só quero comentar aí que o som do senhor não está muito bacana aqui para mim. O do Valdeilson tá legal. Será que tem alguma coisa no microfone do senhor aí? Vocês, os demais, estão me escutando bem? Sua voz está parecendo um pouco aguda, professor. Um pouco... Aguda? Deixa eu ver aqui se eu deixo um pouco mais estranho que o normal, não sei. Não, mas dá para ouvir de boa, dá para entender de boa o que você está falando. E agora, como é que tá? Melhorou? Agora deu uma melhorada. O ajuste aqui do amplificador aqui do aplicativo. E agora? Para mim aqui ainda continua meio esquisito aí. Eu não sei, será que esse... Deixa eu trocar aqui. Ver se eu tenho aqui outro fone. Quando você tirou o microfone aí, melhorou. Acho que vai ser o microfone mesmo. Oi? Melhorou agora? Agora sim. Agora sim. Deixa eu botar esse fone aqui para ver. É que eu dei uma mexida aqui um dia desse, no aplicativo aqui que é da Dell, meu computador é Dell, aí ele desajustou realmente, o som não ficou, mudou um pouco. E aí, o que vocês acham? Tá outro ou tá? Melhorou. Agora tá mais grave, tá mais grave. Tá com voz de macho agora? Daqui a pouco alguém vai me processar aí, falando isso. Tava parecendo que tinha sugado aquele gás hélio, nem tava. Tem um cara que eu conheço que tem essa... É a mesma coisa, viu? É a mesma coisa do gás. Tem um camarada que eu conheço que parece que é um rapaz, na verdade, tem uns 25 anos por aí. Mas o cara fala, parece que ele sugou o gás. Pessoal, me diga uma coisa, vocês assistiram a última aula que eu postei lá do sistema RVC? Ficou claro lá? O que vocês acharam? Quem assistiu? Eu não assisti ainda não, professor. Eu também não assisti, não. Mas vocês sabem, né, que eu disponibilizei uma aula lá que eu tinha ficado de postar anteriormente, fiz a captação e postei em duas partes, né? Uma parte eu deixo o vídeo correr todo e depois a gente vai comentar, na outra parte a gente comenta, que é do sistema RVC, o sistema da GM, né? Tem bastante por aí, então a gente postou lá essas aulas lá no módulo de alternador, é claro, né? Então lá, todo passo a passo, e depois vocês nos falam lá o que acharam, e se tiver alguma dúvida, pra gente remover. E com relação ao conteúdo do curso aí, alguma dúvida? Também tá tranquilo, professor. A gente faz o curso, mas as dúvidas elas vão surgindo de acordo com o serviço que a gente vai fazendo, né?
Agora é importante saber também se o conteúdo foi compreendido, né? Corretamente todinho, né? Eu tinha citado isso para vocês no ano passado, e a gente vai botar em prática hoje. Os plantões de dúvidas, eu vou substituir por aulas VIP, ok? Então, porque o que está acontecendo? Já fazem uns 4 meses, 4 a 5 meses, que eu estou na oficina todos os dias, né? Então, todo dia, como vocês também, a grande maioria, né? E pau dentro direto lá, o dia todo. A gente começa às 8 e vai até as próximas 18. E aí está bastante puxado, como nos plantões de dúvidas, o que está acontecendo aqui normalmente é que a gente faz um bate-papo aqui, mas normalmente o pessoal não traz dúvidas. E me leva a crer que está todo mundo com o conteúdo sob controle, né? Como vocês falam, você não entendeu tudo, mas está sob controle. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir isso por aulas VIP. Então, quando a pessoa tiver uma dúvida, seja uma dúvida do conteúdo do curso, ou até mesmo um defeito que pegar, desde que marque comigo antecipadamente, a gente marca um horário à noite, uma aula de até 45 minutos, e a gente vai trabalhar em cima daquelas dúvidas, dar um suporte, a gente vai fazer isso durante 6 meses. Porque 6 meses é mais que suficiente para a pessoa estudar o curso e absorver o conteúdo, e tem mais essas aulas VIPs que a gente vai oferecer para tirar as dúvidas que tiverem. Porque aí fica mais proveitoso, tá certo? E para mim fica mais equilibrado também. Então, a gente vai colocar em prática isso, tá certo? Isso não quer dizer que a gente não faça mais nenhuma aula em grupo com o pessoal, até porque sempre que aparecer uma novidade que eu vou incluir no curso, eu vou convocar o pessoal para fazer uma aula como essa, né? E aí trazer uma novidade ou alguma... Até mesmo que um de vocês, façam a solicitação. Eu vi isso aqui e tal, quero tirar uma dúvida sobre esse assunto aqui. A gente vai lá e pode fazer uma aula em conjunto, né? Uma aula comunitária, digamos assim. Mas o objetivo do plantão de dúvidas, como o nome diz, é tirar dúvidas. E aí, normalmente, o pessoal não traz dúvidas. Então, a gente vai fazer o seguinte, então vamos substituir. Tem gente, o que acontece? É muito comum, que quando está aqui, no grupo, na sala de aula aqui virtual, a pessoa não fala nada. Aí depois, às vezes até no mesmo dia, pelo WhatsApp, a pessoa vem tirar dúvida. Às vezes a pessoa não sente a vontade de tirar dúvida aqui com o pessoal, né? Então, acha que atrapalha, não sei. Então, eu vou fazer isso, substituir isso pelas aulas VIP. Então, todo mundo vai ter direito a uma aula por semana durante 6 meses. E aí, quando tiver uma dúvida, eu vou estar à disposição, logicamente. A gente vai ter que combinar antecipadamente, para poder fazer a aula. Não pode ser assim, eu quero tirar a dúvida hoje. Então, se tiver disponível hoje, a gente faz hoje. Mas se não, vamos marcar para amanhã, vamos marcar para depois de amanhã, tal hora. A gente vai e faz. Ok? E como a gente está... Um ponto positivo também, né, que está na oficina direto, são as experiências, né? Eu vou trazer aqui para vocês 2 casos de um mesmo carro com a mesma causa. Certo? 2 casos de um mesmo carro com a mesma causa. Pois não, pode falar. Professor. J. Matic, levantou a mão. Ô, professor, boa noite. Boa noite. Eu posso falar? Que o rapaz acabou de falar. Se ele quiser falar, pode ficar à vontade. E aí, Kiala? O Kiala que levantou a mão igual também, né? Isso,
Posso continuar? Pode, depois a gente continua com ele. Pois não. Pessoal, boa noite. É a primeira vez que eu participo aqui, né? Inclusive, assim, tô com os neurônios aqui queimando. E aí eu parei, Aham. fui olhar as mensagens e tal, e inclusive já vi aqui e tive a oportunidade de entrar, né? É, e assim, eu tô com uma S10, uma dúvida, Uhum. né? A respeito até Uhum. do curso que eu tava fazendo Uhum. sobre rede de campo. E eu comprei esse curso justamente para isso, né? Tô com uma S10 e não comunica Para a resolver esse. esse problema, Isso, isso. agora aí é onde está a complexidade aí, porque como você não tem ainda não estudou ainda o conteúdo, aí para você já pegar para já tirar um defeito, aí fica mais complexo, mas a gente ajuda lá. Tá. É A só, gente ajuda você. é só uma dúvida. Sim. Lá eu coloquei o osciloscópio na entrada e na saída de rede de comunicação, direto na rede de comunicação, né? Uhum. E tem tráfego ali. Só que quando eu entro com o scanner, não aparece a ECM. E Uhum. agora ele não apareceu, foi a ECM e a TCM de uma vez agora. E aí acabou É, complicando tudo. uhum. Tem É alguma porque eu quero. explicação? Tem alguma Tem sim, explicação para isso, pessoal? tem sim. Você falou que colocou o osciloscópio na entrada e na saída. A entrada que você fala é o quê? No DLC, no conector? Não, não. Direto no conector da ECM mesmo ali. Sim, Na aí rede de comunicação. é na entrada. E a saída que você fala foi onde? Na ECM também. Eu digo a comunicação que entra e que sai, que ela é em É série, né? o módulo do motor? Isso. Ah, é porque, deixa eu só abrir aqui. No caso, então, nesse caso, é ligado em série, né? Isso. O módulo Isso em do motor é série. ligado em série na rede. O que Uhum. acontece é o seguinte, aqui nem todo defeito, né? Na rede CAN vai ser um problema de parte de camada física. O erro de camada física, se você não assistiu ainda, depois você vai assistir, ele vai gerar um desajuste no datagrama, como por exemplo esse aqui, ó. Deixa eu só abrir aqui antes de abrir o diagrama elétrico. Bom, você está vendo aí, ó, tá vendo essa distorção aqui, ó? Espera aí, deixa eu só compartilhar a tela, espera aí. Tá. Espera aí que eu esqueci de compartilhar a tela aqui. Você tem falhas de camada física e você tem falhas não são de camada física, são falhas de dados ou falha do próprio módulo. Então, um defeito do módulo ou alimentação do módulo, positivo, aterramento, que não vai gerar distorção na rede. Então, por mais que você coloque o osciloscópio, não vai resolver. O que você precisa fazer? Tem outros testes que a gente faz. Por exemplo, teste de resistência da rede, porque mesmo, às vezes, a resistência estando alterada, o resistor de terminação, e nesse caso aí, existe um resistor no módulo do motor, muitas vezes ele está alterado, mas não gera distorção na rede. Então, a distorção, às vezes, é mínima, não dá para você chegar a uma conclusão. Então, esse tipo de defeito você não vai conseguir ver com o osciloscópio, ok? Eu tirei esse módulo já e coloquei em outra S10. Lá ele Uhum. comunicou, não funcionou, né? Que precisa, enfim, mas ele Uhum. comunicou. E, tipo, eu verifiquei também, através do osciloscópio, a queda de tensão, direto na alimentação da ECM também. Mas Uhum. ali ele nem entra em funcionamento, ele nem gira o motor. Tanto Uhum. também eu fiz aqueles testes das antigas lá, né? Eu pego uma caneta, é, eu pego uma lâmpada de teste, né? E vou lá e aterro e vejo nas alimentações ali e vou acendendo a lâmpada ali com a mesma frequência que acende lá na bateria, eu acendo aqui. E eu fiz também no negativo isso. Então, parte de alimentação, tanto de aterramento e alimentação, ela tá boa, né? A princípio, assim, né? Ela tá boa.
Até então eu testei todas elas assim e testei a queda de tensão ali também. Ela não deu queda de tensão. Uma Então, coisa que... o caso lá é que você não consegue comunicar com o módulo do motor, e o carro, consequentemente, não está entrando em funcionamento, não é assim? Isso. Uhum. Certo. Então, aí ele tem, aliás, o módulo está ok, porque você já colocou em outro carro e comunica. É isso? Uhum. A gente Isso. tem que... então, tem algum módulo na rede que não está transmitindo a informação. A informação pode ser informação, por exemplo, do imobilizador, não está chegando no módulo do motor para liberar a partida. Essa é uma possibilidade, né? Agora aqui, por exemplo, só antes da gente continuar, por exemplo, aqui, ó, são spin, o GM spin. Então aqui a gente tem uma distorção na rede aqui, ó. Certo? Ó. Então, esse aqui, ó, aqui nós temos um defeito que tem uma distorção. Tem casos que não vai ter essa distorção. Né? Aqui, o que era o problema aí aqui nessa outra imagem aqui, ó. Tinha momentos que ela estabilizava, que era uma falha intermitente. Então aqui, ó, ele está medindo a resistência lá no próprio conector de diagnóstico. A resistência está ok, ó, próximo a 60 ohms. Mas aí quando ele movimenta o chicote, ó, a resistência altera. A movimentação é no chicote da onde? No chicote lá do ABS, que também está ligado ao módulo do motor de forma direta, o módulo do ABS. Certo? Então, esse teste aqui, esse problema aqui, ele conseguiu concluir o diagnóstico depois que ele fez o teste de resistência. No seu caso lá, você está falando que a leitura com o osciloscópio, né, o datagrama, ele deve estar dessa forma aqui, né? Deixa eu ver aqui se vai ser essa imagem, né? Ó, está bem alinhado em 2,5 volts. Apesar dele não diminuir o tempo aqui, mas dá para a gente ver que os pacotes aqui, eles estão ok, né? Em termos de medida. A gente tem 2,5, aqui para cima, aqui é 3,5 aproximadamente, aqui 1,5. E aí você mediu, ela está dessa forma aqui? No seu caso? Seu microfone está desligado. Ô, professor, desculpa. Dessa forma aí, ela não tá, não. Dessa forma que o senhor mostrou. Ela só trafega, né? Só é a mesma, como que eu vou falar para o senhor? Na mesma amplitude, com a mesma largura ali. Sempre, o mesmo sinal. Você não tem imagem aí, não, né? Agora eu não tenho. Agora eu estou sem. Então, eu vou fazer o seguinte, aí amanhã você me passa via o WhatsApp, ou passa lá no grupo, que aí a gente vai ver e vai poder te ajudar. Aí dá para saber se realmente está correta a imagem, né? Porque pode ser que você tenha uma distorção e você não esteja conseguindo enxergar você está começando a ter contato agora, né? Sim. Entendeu? Entendi. Aí é nessa hora que a gente chega para ajudar aí. Entendi. Eu só ressaltar uma coisa que eu consegui ver nela hoje. Se eu vi o senhor falando aí, a hora que eu mexi o chicote lá, eu vi que realmente ela alterou, ficou feia, né? Ficou borrada ali, ó. Deu uma interferência. Qual o ano dela lá? Ela é 2017. Ela é diesel? Diesel, 2.8. Deixa eu pegar a topologia dela aqui, só para eu ver como é que... Pois é, então você já tem um indício aí de você, depois da evolução da nossa conversa, provavelmente você vai ter um problema mesmo na parte física. Sim. Provavelmente não, você tem, porque você movimentou o chicote e houve alteração. Professor,
E se caso ela tivesse ali com o circuito fechado, sei lá, ou aberto ali, quando ela voltasse a só trafegar os dados, sem essa imagem que você me passou, com os pacotes ali, né? Isso eu vou ser sincero, eu não percebi. Mas se ela só comunicasse ali, ela não teria que entrar o scanner, não teria que conseguir, ela não teria que entrar na topologia ali a hora que eu fizesse o diagnóstico, ou não? Porque ela entra e sai, né? Depende muito do problema, sabe? Não tem uma regra, não. Eu vou mostrar aqui para vocês um caso. Aliás, o caso aqui da espinha, eu até já toquei nesse assunto aqui, que a gente tem uma CAN, a CAN de alta totalmente destruída, e o sistema comunica perfeitamente pela CAN de baixa, não acende lâmpada, não grava falha, nada. E você tem casos como esse aqui desse rapaz aqui, que eu mostrei as imagens, certo? Que uma pequena distorção, ela já não comunicava com o módulo do motor, nem com o módulo da direção, nem com o ABS. O defeito estava no ABS, né? Nesse caso. Que é o que dá mais problema nesses casos, é o ABS. Entendi. Não, tranquilo. Amanhã eu vou dar uma olhada e eu vou baixar aqui o diagrama aqui para a gente ver aqui estou vendo aqui o módulo do motor. Deixa eu baixar aqui, porque aí eu abro aqui e o pessoal também já vê aí. O diagrama que você usa é qual? O que eu uso na verdade, eu estou com o manual técnico dela, porque meu doutorê é só para flex, né? Aí eu tô com aquele manual técnico lá que ele vem em todos os diagramas ali e tal. Ó, no meu diagrama elétrico, aqui é a unidade do comando do motor. Tá vendo aí? Deixa eu dar uma olhada aqui. Peraí. Não. Deixa eu compartilhar aqui. Tá. Ó, Eu tô vendo. tá, pessoal, o que Isso. acontece aqui com esse diagrama aqui, ó? Eu tenho o módulo do motor aqui, o módulo do motor, ele está no terminal da rede aqui, da topologia. Você falou que ele tem uma entrada e uma saída? Porque... lá ele tem 2 fios de comunicação. Dois fios. Aí é uma CAN de alta e a CAN de baixa. Desculpa, professor. São 4 fios. No seu diagrama elétrico, porque aqui eu tenho só uma. Só 2, aliás, desculpa. Inclusive, eu até medi esses 4 fios. Porque S10 2.8, 16 válvulas turbo, 2017. 200 cavalos, né? 200 cavalos, Euro 5. Isso. Porque aqui, no módulo de direção elétrica, aí nós temos aqui, ela é ligada em série, né? Ela vem aqui, ó. Uhum. Módulo de carroceria, conector diagnóstico, sai uma ramificação aqui para gateway, depois ela sai e entra no ABS, sai do ABS, né? Ou seja, o ABS ligado em série com o sistema. Aqui, quando existe a tração 4x4, ela vai lá e sai também ligado em série, mas quando não tem, vai direto lá para o módulo de direção elétrica, entra no módulo de elétrica, sai. Aí aqui, novamente, quando tem a transmissão automática, entra na transmissão automática, sai e termina no módulo do motor. O curioso aí é que no seu diagrama ele informa que o módulo do motor está ligado em série, né? Isso. E o módulo do motor, ele dificilmente ele está ligado em série. Essa é a questão, sabe? Ele sempre... Tem uma pergunta aí, só. Ele sempre tem um resistor de terminação. Eu gostaria, amanhã você pode passar essa sua topologia e aí a gente dá uma verificada. Quem foi que falou aí? Tá bom. Alguém falou se poderia fazer uma pergunta? Eu acho que foi o... Foi eu que falei. Sim, pode fazer.
Eu queria perguntar o que está acontecendo nessa caminhonete aí? Ela não entra em funcionamento. Não entra em funcionamento, não comunica com o scanner. Aí ele já fez. Nenhuma central comunica com o aparelho. Não, as outras centrais comunicam. Agora ficou só a ECM e a TCM sem comunicar com o aparelho. Uhum. E você dá a partida, o motor de arranque não aciona. Não vira o motor. O painel apaga. Isso, apaga. Ó, você amanhã, uma coisa que você também deve fazer é fazer esse teste de resistência e movimentar o chicote. Certo? Desliga lá a bateria, bota lá o ohmímetro lá no pino 6 e 14 e faz a movimentação no chicote e vê se ele vai ter alteração de resistência lá. Tá, eu vou anotar isso, professor. Se houver alteração de resistência, aí você dá um tempo com o osciloscópio e vai trabalhar em cima do ponto onde você estiver mexendo que vai alterar a resistência. Tá bom. Porque nesse caso aí, por exemplo, da spin, né? E já é um caso bem conhecido, que é a ABS, né? A ABS dá muito problema. Foi quando o rapaz, como ela é intermitente, como eu já citei, quando ele movimentou no chicote da spin, o chicote do ABS, aí a resistência alterou. Aí fez o reparo do chicote e resolveu o problema. Certo? Agora, lá na S10, quando ela não dá partida, quando ela está nesse ponto aí que nem o motor gira, certo? Aí o que você tem que... Só compartilhar aqui, que eu vou dar uma dica aqui, que eu já passei por uns 2 problemas desses aí, ou 3. É o intrigante que ela ficou até sem funcionar, até a TCM agora. Aí você tem que observar, aí você não consegue comunicar também com o TCM ou consegue? Não, agora está sem comunicar com a TCM também. Pronto, então se você tá sem comunicação com a TCM, para você chegar no módulo do motor, tem que passar obrigatoriamente por ela. Para o scanner chegar no módulo do motor, tem que passar obrigatoriamente por ela. Se ela tiver qualquer tipo de problema ou no chicote, você não vai comunicar nunca com o módulo do motor. Entendeu? Tá bom. E aí a informação também de posição da alavanca não chega para o módulo do motor, ela não vai liberar o motor de partida. Sim. Então, outra coisa que você tem, na hora que você estiver fazendo o teste de resistência da rede, dá uma atenção aqui no módulo do câmbio. Na TCM, né? É. Tá bom. Amanhã eu vou chegar. Um módulo que sempre está dando problema também pela posição que ele fica, a localização, entendeu? Sim. Bom, amanhã a hora que eu chegar, eu já vou dar uma atenção na... A TCM tá até fora, eu deixei ela até fora ali, com a seletora no lugar ali do P, né, só para, se caso libere partida, mas aí ela parou de comunicar, mas eu vou dar uma atenção, eu não tinha pensado dessa forma. Eu vou dar primeiro uma atenção na TCM. Aí, para você, ó, quando você colocar o ohmímetro aqui para testar a resistência, né? Então você vai pegar o resistor aqui do módulo gateway, tá certo? E o outro resistor vai estar aqui no módulo do motor. Certo? Se você... É bom você registrar isso aí. Se você desligar o módulo do ABS, que ele vai estar aqui, ó, você é para ter um valor de 120 ohms. Certo? Se você tiver o valor de 120 ohms, você já sabe que esse resistor está ok aqui. Porque quando você desliga o ABS, você quebra a comunicação com todos esses módulos aqui, inclusive com o módulo do motor, que é onde fica outro resistor. Quando você fizer colocar o ohmímetro aqui no conector, se tudo tiver ok, vai dar 60 ohms. Tá dando 60 ohms. Pronto, aí está dando 60 ohms, então aí você vai movimentar o chicote e você vai ver se vai ter alteração. Se houver alteração, aí é onde eu falei, você vai desligar o ABS aqui, porque aí você
você elimina toda essa parte de baixo, e se você continuar movimentando o chicote e não tiver alteração, então você já sabe que nessa região aqui está tudo ok em cima, entendeu? O problema vai estar aqui para baixo. Mas Entendi. aí, você passando amanhã, você fazer logo esses testes de resistência, porque se houver alteração, aí você já vai se dedicar nessa parte. Depois a gente tira suas dúvidas com relação à questão da leitura, do padrão lá com o osciloscópio. Do tráfego, né? Exato. Pô, muito obrigado. Eu aprendi pra caramba agora. Amanhã eu já tava sem arma já pra trabalhar Mas nela. tem bastante coisa para ver. Agora, tem só que ter uma paciência consigo próprio, porque às vezes o pessoal vai, é muito comum isso aí, acontece quase sempre. Eu estou com uma bronca na oficina, vou comprar o curso para resolver. E aí o cara vê, o curso não vai resolver meu problema, mas não é assim, o curso tem Sim, sim. esse tempo para fazer e paciência para aprender, né? Sim. Então, não vai... É que tem a necessidade primeiro de aprender, né, professor? Para depois o cara resolver, né? Mas aí a gente se dispõe aí a ajudar. Aí quando coloca no grupo lá que a gente ajuda. Muito obrigado. Eu agradeço. Eu vou anotar essas questões aqui. E aí eu vou só desligar minha tela rapidão, mas eu vou voltar aqui. Só vou anotar aqui tudo que foi passado também, tá bom? Agradeço muito. Obrigado. Fala aí, Kiala. Kiala estava na tua mão aí. Cadê o Kiala aí? Sim, professor. Professor. Sim. Alô? Pode falar. Às vezes não mete questões, porque raramente eu me encontro com problemas de rede. Uhum. E no meu serviço, às vezes, aqueles carros não apanham muito essas falhas da rede. Mesmo nos meus biscatos, raramente apanho falhas da rede, mas continuo sempre a estudar. Sim, sim. Por isso não questiono assim muito. Não, na verdade, a bem da verdade, problema de rede não é uma coisa tão corriqueira nas oficinas. Em todas. Não é uma coisa que acontece com tanta frequência, entendeu? O que mais acontece é códigos de falhas de rede CAN, mas a falha não é da rede CAN. E esse tipo de problema que ele acabou de relatar, que você está com o carro sem entrar em funcionamento e aí, às vezes, é um problema de rede, isso acontece. Né? Às vezes o carro está sem entrar em funcionamento ou está falhando e gera esse código de rede, mas a falha não é da rede. Por exemplo, há uns 15 dias atrás, a gente recebeu um EcoSport da Ford EcoSport, e o carro, o cliente reclamando que o carro falhava e tal, e acendia a lâmpada do controle de estabilidade. Lâmpada do ABS, controle de estabilidade, controle de tração, e tinha vários códigos de comunicação. Certo? Hoje a gente pegou um caso, ontem a gente pegou um caso num Polo, Volkswagen Polo, um carro 2021. A mesma situação. No caso do Polo, o problema era no sensor de velocidade da roda, traseira esquerda. No caso do EcoSport, que acendia as lâmpadas de controle de tração, estabilidade e ABS, a falha era do TBI, o corpo de aceleração, o corpo de borboleta. Porque como o controle de estabilidade envolve o sistema de injeção também, então a falha do TBI fazia acender a lâmpada de controle de tração e gerava vários códigos de rede, né? Dados inválidos do módulo do motor. No caso do Polo, né, acendia a lâmpada da injeção, controle de estabilidade e dados inválidos do módulo de ABS. E qual é o dado inválido? Era o sinal de velocidade. E aí, não conhecer a rede faz com que as pessoas, às vezes, achem, né, as pessoas que eu digo, os profissionais,
começa a trabalhar em cima de um problema, achando que o defeito vai ser da rede, para fazer leitura com osciloscópio e tal. Essa é a necessidade de conhecer a rede, para que a pessoa não perca esse tempo também. É uma das necessidades, mas que nas oficinas chegam muitos defeitos de rede, isso aí, de fato, não chega tanto. A prova são vocês aqui, né? Todos os carros que eu pego durante um mês, se aparecer um defeito que é de fato da rede, é muito. Um ou dois carros não é tão frequente assim, né? Mas é necessário que a gente conheça. Porque quando você tem uma falha no sistema, afeta vários outros sistemas, né? E a gente não pode ficar perdendo tempo por falta de conhecimento, né? A questão é essa. Mas, assim, tanto é comum na Angola, como é comum no Brasil também, a mesma coisa. Então, a gente pegou essa espinha aqui. Só pegar o material dela aqui. Essa espinha, Professor, a reclamação dela... Oi, pois não. Pode falar. no Mitsubishi Triton, ela aparece falha da rede, mas essa falha, quase em todos os Triton L200, sempre aparece, mas não tem problema. Tipo, o 1101, nos Triton L200 Mitsubishi, essas falhas, mesmo que forem novas, mas vai aparecer essa falha. Às vezes, o que acontece? O carro não tem um determinado acessório que vem em outros modelos. O mesmo modelo, mais uma outra série do carro. Aí tem alguns acessórios que não vêm. A falha é gerada, mas ela não interfere no sistema. Aí não acende lâmpada. Mas a falha fica lá, entendeu? Certo, certo. Eu peguei recentemente aqui uma Pajero. Uma Pajero com falha de... Não tinha lâmpada acesa, não tinha anomalia nenhuma, mas tinha umas falhas de rede lá. Porque tem alguns recursos que não tinha nela, naquele modelo lá, na Dakar, que tinha em outras. Aí a falha fica registrada, mas ela é desconsiderada pelo sistema, né? Entendeu? Ok. Isso Tá acontece. copiado. Às vezes acontece também adaptação de acessórios. A pessoa compra o carro e adapta o acessório em outro lugar, que não é no concessionário, e aí a falha é gerada, mas o pessoal faz alteração no programa do sistema para ele não acender a lâmpada, ok? Ok. Então tem essas duas possibilidades aí. Você entra no sistema, acessa o sistema, tem a falha, às vezes não tem aquele componente no carro, mas a lâmpada não está acendendo e não gera nenhuma alteração. Então, tem que levar em consideração isso. Se não foi uma alteração que foi feita em outro local e o instalador que adaptou aquele sistema, ele já entra com o programa já para burlar o sistema do veículo e não acender a lâmpada, né? Ok. Tá copiado. Ó, aí esse carro aqui, a gente entrou aqui no nosso scanner, no FK, tem esse recurso onde a gente pode fazer a leitura dos valores de tensão aqui na rede, né? Então, aqui não tinha grandes alterações, esses valores eles variam um pouco, é bom estar ciente disso, né? Os valores na CAN alta e na CAN baixa, tá certo? Nem sempre eles dão aqueles valores
próximos um do outro, que seria em torno de 2,5, certo? Mas esse carro, qual era o problema? Ele não estava com a direção pesada, a direção estava inativa, né? O auxílio, né, de elétrico, ok? As lâmpadas de controle de tração, lâmpada de ABS, lâmpada de direção elétrica acesa, né? E a gente não conseguia comunicar com o módulo do motor e nem com o módulo do ABS nesse carro, uma Spin 2018. Né? Então, beleza, a gente foi aqui e colocamos aqui o osciloscópio, né? Então, quando a gente colocou o osciloscópio, a gente se deparou com essa condição aqui da rede. Então, foi o que eu citei ainda há pouco aí. A CAN de baixa estava dentro do normal, mas a CAN de alta totalmente fora do padrão. Certo? Então, quer dizer, já detectamos que existia um problema aqui. Então, qual era o próximo passo aí? A gente fez um teste de resistência da rede aqui, deixa eu ver aqui, peraí. Teste de resistência da rede. E aí deu 60 ohms, certo? Nesse momento aqui que a gente fez esse teste, deu 60 ohms. Mas depois eu não gravei esse teste que eu fiz depois quando a gente movimentou, ela alterava, né? Em alteração. Bom, quando a gente viu essa condição da rede lá toda distorcida, o que a gente foi fazer? Fazer aquele desligamento dos módulos para ver se tinha alguma alteração, né? E eu fui logo direto no ABS, porque o ABS é uma coisa muito comum, é um sistema, um módulo que está muito defeito. E aí estava na cara aqui, né? Condição aí do ABS, certo? Totalmente danificado, certo? E ele estava sem alimentação elétrica, né? Quando colocava o fusível, ele queimava, né? Então, o módulo ABS estava danificado. Nós substituímos o módulo do ABS, então, aqui na topologia da rede. Spin. Nós temos aqui, ó, o módulo do motor, certo? Nós temos 3 fios aqui. Um deles é da rede de ativação. A rede de ativação é o quê? Para quem não sabe ainda, quem não assistiu a aula ainda, a rede de ativação é uma alimentação de 12 volts, certo? Alimentação de 12 volts, que ela, como o nome sugere, ela ativa a rede. Se não tiver essa alimentação aqui, a gente não tem comunicação, pessoal. Então, muita atenção aqui, principalmente na linha GM. Se não tiver essa ativação, essa tensão, não vai ter comunicação, certo? Mas aqui está aqui, ó, módulo do motor, entra na transmissão automática, sai da transmissão automática, entra no ABS, sai do ABS e entra aqui na BCM, ok? Nessa segunda página aqui, nós temos aqui o CE da direção elétrica. Aqui ele mostra o sensor de ângulo de direção, um componente à parte, mas nesse caso aqui ele faz parte do próprio módulo de direção, né? Vem a unidade e esse sensor está dentro, né? O sensor de ângulo de direção. E tem aqui a UCE Gateway de dados seriais. Então ela entra no caso aqui, né? Entra na direção elétrica, sai e entra aqui nesse módulo. Aí a GM ela faz esse monte de curva aqui que eu até agora não vi fundamento, né? E nós temos aqui a informação que nós temos 2 resistores de terminação de 60 ohms ligados em série, o que dá 120 ohms, não é isso? Nós temos mais 2 aqui, ó. Ela entra, certo? Ela está aqui no UCE de dados seriais, vai para essa UCE de interface e de comunicação, e tem mais 2 resistores aqui. Só que, detalhe, né? Quando nós estávamos testando
a resistência aqui, que a gente mostrou para vocês aqui com o multímetro, no conector de diagnóstico aqui, ó, a gente colocou lá nos pinos 6 e 14. Cadê o conector de diagnóstico? Tá aqui, certo? Eu desliguei a unidade de comando do motor, aí ficou o valor de 120 ohms. Então, eu já vi que a resistência que eu estava lendo nos pinos 6 e 14 não tinha ligação com esses resistores aqui, ó. Tá certo? Então, os resistores que a gente estava lendo, que eu estava lendo através dos pinos 6 e 14, tinha ligação com o resistor que está na unidade de comando e um resistor que está no BCM. Aqui na GM, nós temos um resistor também aqui no BCM, ok? Não tinha ligação com esses resistores aqui. Então, beleza. Vimos que esse módulo estava totalmente danificado, estava queimando fusível, então, ou seja, não tinha dúvida de que o módulo estava com defeito, né? E aí substituímos o fusível, era esse aqui, ó, que queimava, né? Esse aqui, ó, fusível de 30 amperes. Ele entrava em emergência, professor? O câmbio? Nesse caso aqui, esse carro não tinha câmbio automático. Aí a gente desconsidera aquela curva que vai para o câmbio. Entendi. Na topologia aqui, certo? Isso aqui, ó. Nesse caso não tinha câmbio. Eu só estou concluindo aqui, aí eu abro para perguntas. Bom, beleza. Então vamos substituir o módulo do ABS, não tem mais dúvida que tem problema, né? No caso de Barbosa lá, que foi aquela primeira imagem que eu mostrei para vocês no início da aula, o defeito era do conector. Então, o conector do ABS que estava com defeito. Aqui era defeito realmente do módulo ABS. A gente fez uma limpeza no conector, montamos, ele deu tudo ok. Só que quando nós montamos tudo, que o carro normalizou, voltou tudo ao normal, foi por isso que eu citei, né, que dependendo do defeito, você pode acontecer um caso como esse, a rede continuou da mesma forma. Toda a comunicação acontecendo pela CAN de baixo. Certo? Então, após substituição do módulo, nós tivemos comunicação, lógico, com o módulo do ABS, nós tivemos comunicação com o módulo do motor, certo? Embora o scanner não comunicasse no início com o módulo do motor, nem com o módulo do ABS, nem com o módulo da direção, viu? Mas o carro estava andando. Esse detalhe aí, o carro estava andando. Após a substituição do módulo do ABS, a rede está do mesmo jeito que estava no início. Só que agora o carro está todo normal. Zero falhas, comunicação com todos os módulos. Né? Aí o que eu ia partir para fazer? Eu ia começar a trabalhar em cima dessa outra parte da rede aqui. Opa! Eu ia dar continuidade para fazer a avaliação dos outros módulos, né? Esse módulo aqui, Gateway Dados Seriais, e a própria BCM. Só que aí, o proprietário do carro, que era uma loja de carro, ele disse que não ia mais... Lógico que eu falei que ia ter um acréscimo no orçamento, né? Ele perguntou quanto era que já estava, eu disse, ó, a gente vai dar continuidade para poder zerar, porque isso aqui pode trazer defeitos a médio, longo prazo, a gente não sabe nunca. Ele falou, então eu vou arriscar, não vou gastar mais, beleza. Levou o carro do jeito que estava. Para finalizar, passou uns 20 dias, quem é que aparece na minha porta? O carro novamente. Né? Aí o carro chegou lá e eu disse, bom, agora a gente vai ter que examinar, dar continuidade do serviço. Só que quando eu fui examinar o módulo do ABS, aí o módulo do ABS estava vazando óleo, porque o módulo colocado não foi um módulo novo, né? Foi um módulo usado. Aí o módulo do ABS estava vazando óleo e o óleo estava saindo já no conector
no conector do ABS, né? Que está uma central eletrohidráulica. Eu falei, ó, tem um defeito aqui no módulo, a gente vai precisar de outro módulo. E aproveitando aquilo que o Kiala citou, certo? Esse módulo ele tem que ser apresentado para a rede. O cara, quando vendeu o módulo para o dono da loja, para o dono do carro, ele já vendeu, não, já vendeu desbloqueado. Aí o que acontece? Não acende a lâmpada, mas fica dando como não reconhecido o ABS. Quando você entra com o scanner, dá como não reconhecido, dados inválidos lá do ABS, no módulo do motor, entendeu? Ou foi no módulo do motor, ou foi na BCM que fica dando isso. Mas não acende lâmpada. E não tem alteração no funcionamento do carro. Né? Porque a apresentação que é feita é a apresentação online, né? Entendeu? E o procedimento é o PES-TRU. Então, esse carro está rodando até hoje. Né? A gente colocou outro módulo, o rapaz providenciou, a gente colocou outro módulo, a rede continuou do mesmo jeito, certo? Mas o carro está rodando, está andando normal aí. Então, assim, mais uma vez, né? Os problemas, eles não vão ser iguais, né? Você pode pegar uma rede que tem uma pequena distorção e faça com que o módulo não comunique, né? E você pode pegar um problema como esse que eu acabei de mostrar e está tudo funcionando normal, tudo comunicando ok, né? Pois é, o que foi que levantou a mão aí? Quis fazer uma pergunta? Foi eu, professor. Fazer uma pergunta sobre a rede de ativação. Quando tem essa rede de ativação, a gente pode fazer um teste se ela está com alimentação 12 volts, com uma caneta de polaridade ou só com multímetro? Como é uma tensão de 12... Não, caneta de polaridade, você fala dos LEDs? Não, aquela da mecânica avançada, lá que tem uma proteção. Sim, aí eu não sei, porque eu não conheço internamente aquela caneta lá. Não, mas o LED não é nem por causa da proteção, é porque o LED é um componente de baixa potência, né? Às vezes ele acende e a tensão não está correta, né? Mas no caso da mecânica avançada, daquela caneta, eu peguei aquela falha já junto com um aluno meu, eu até já citei isso algumas vezes, né? Eu não confio 100%, mas só aconteceu essa vez, ela estava lendo errado a tensão. Mas respondendo a sua pergunta, ela é uma tensão de 12 volts, nesse caso aqui, ó, ela vem da ignição, tá certo? Então você pode botar até uma lâmpada de teste aqui para fazer a avaliação, uma lâmpada, certo? Não tem problema nenhum, não. Pelo menos a tensão está bem, chegando com bastante Ah, intensidade, né? com potência, né? Uhum. Agora deixa eu perguntar de novo. Mesmo com essa rede de ativação, os módulos não tem alimentação que vem da alimentação positivo e negativo? E precisa dela? Deixa eu só fazer uma coisa aqui que eu tirei o compartilhamento de tela e aí eu mostrei aqui. É isso aqui, ó. Vem da ignição aqui, ó. Ah, Tá? Comutador de ignição. Atenção, vem, ó. Desce aqui e vai direto. Tem alguns outros modelos que é via relé, né? Na própria GM, entendeu? Qual era a outra pergunta? então, mesmo com essa rede de ativação, os módulos não têm alimentação positivo e negativo? Tem. E Aí é mesmo assim, outra coisa. então, Essa rede de ativação, como o nome já fala, né, é para ativar a rede. Não é para ativar o módulo. Ok? entendi. Não é para ativar a alimentação do módulo, é para ativar o módulo com relação à comunicação da rede. Tá? No caso aí, os módulos da rede tá dormindo parado. De repente, tem a alimentação da rede aí, ó. Então, ela que vai despertar os módulos. Isso. Ok. Inclusive, teve um aluno nosso que pegou um problema no Onix,
Então, no curso de injeção, já falei sobre isso um tempo atrás. E o cara que instalou o rastreador do carro, ele desligou exatamente na rede de ativação do módulo da bomba. Entendeu? Talvez ele nem soubesse o que era. Acho que ele viu lá que... Às vezes o cara recebe um diagrama, né, do fabricante do alarme, do segredo, enfim. E aí diz, ó, corte aqui. Aí o cara vai lá, corta lá, faz a emenda. Mas era exatamente o fio, né, de 12 volts da rede de ativação da rede. Ô, Paulo, esse carro que você contou agora é da Spin, né? Você falou de uma Ranger também, não foi? Ranger. Não, eu falei no Ranger no curso lá no grupo do curso de transdutores. Eu falei na Ranger hoje foi lá no curso de transdutores. Porque Ah, tá. Esse plantão de agora você tá falando da Spin, então. eu estava falando da Spin. Era Ah, tá. Agora foi um aluno aqui, que ele está vindo a primeira vez, que ele trouxe o caso da S10. Certo, certo. O caso dele era da S10. A questão Beleza. da Ranger foi que o Fábio, né? Eu acho que é Fábio, que estava com aquele problema lá no motor 6 cilindros. E ele... Certo, agora eu lembrei. Hã? Agora que eu lembrei. Aí ele falou que não deu para pegar o sinal do transdutor de vácuo, né? De uma forma boa. Eu peguei o sinal do V6 só por experiência, nunca peguei problema em V6 para precisar usar transdutor. Já peguei em V8. Eu até fiz um vídeo aí que eu postei lá. Na verdade, nem usei o transdutor, usei a CR, né? Compressão relativa. Mas eu lembro que na Captiva V6, eu coloquei o transdutor de vácuo e ficou bom o vácuo. Não vi nenhum problema. Ela distorceu um pouquinho, para não dizer que ficou 100%, mas não ficou ruim o sinal, não. Dava Ô, Paulo, para... tava pensando que talvez ele não conseguiu lá, por causa que o motor tá muito ruim, o sistema do motor das aulas, então ele não conseguiu Mas regular aquele vácuo. é porque estava ruidoso lá, no caso, em todos os vácuos, né? Em todos os vales, né? Ficou muito ruidoso. Eu ia até falar para ele, acabei esquecendo. Eu acho que ele deixou muito. Refletor, né? Ele ficou muito aberto. Muito aberto, aí aumenta muito a sensibilidade do transdutor. Ele tem que fazer o ajuste do transdutor, né? Cada carro vai fazer, ele tem que fazer o ajuste. Lá na aula lá tem essa explicação. Então, aí foi quando eu falei da Ranger, porque tem um rapaz que trabalha comigo lá na oficina, que eu tenho a parceria, que ele tem uma Ranger V6. Aí eu estava combinando com ele para ele levar lá, que ele queria fazer umas avaliações. Bom, vamos marcar, a gente vai no sábado, eu aproveito e faço um levantamento para o curso, e você já tem um diagnóstico aí do seu motor. Aí a gente está vendo se vai sábado agora lá na oficina. Beleza. Eu tava confundindo. É porque é muita coisa. Aí eu tô com um Golf 2015, 1.4, 16 válvulas, TSI. Esse carro, quando pega de manhã, aí ele falha, aí no scanner o contador de falhas vai lá para cima, principalmente no terceiro cilindro. Aí esquenta um pouquinho, ele vai estabilizando, né? Aí eu coloquei o boroscópio, aí as válvulas de admissão, tudo carbonizado, né? E um detalhe do sistema é que quando desliga o veículo, a pressão ela sai de 130 bar e cai para 10 bar. Mas esse é um procedimento, faz parte do sistema, né? Mas aí, se o cliente autorizar a descarbonização
das válvulas. Aí eu vou captar o material e vou fazer uma aula lá para o nosso curso de GDI, né? Então, pessoal, era isso. Alguém tem alguma pergunta mais? Então, ficamos por aqui, Professor, né? Sim, fala aí. só uma duvidazinha rápida. Sobre essas canetas de teste, eu comprei uma caneta de teste na AliExpress da Diag, paguei 400 e poucos reais. Aí eu peguei um carro com um probleminha, quando eu ia medir com essa caneta, tava informando lá que tava chegando a tensão, né, tensão normal de bateria, era no vidro elétrico, só que quando você conectava no motorzinho, que você ia apertar, não subia de jeito nenhum. Aí quando você injetava o positivo direto lá no motor, ele subia e descia. Aí eu peguei uma lâmpada, né? Aquela lâmpada de teste. Na hora que eu colocava, que eu apertava no botão para subir, não chegava, não acendia. E na canetinha ela informava, tá chegando lá 12 volts, 12 e pouco, informando que chegava a alimentação correta. Você sabe por que acontece isso nesses aparelhozinhos? Porque o módulo que ela é ligada no modo que ela é instrumentada, né? No modo que você instrumenta no componente lá que você está testando, ela não gera uma carga para o circuito, entendeu? Aí qualquer não desperta o funcionamento dela. Aí te dá uma leitura falsa. Por isso que é melhor você pegar o multímetro e ligar ele em paralelo onde você está testando, para que você possa ter certeza. Esses aparelhos que vendem aí que facilitam o diagnóstico, tem que ter bastante cuidado com eles. Eu não gosto de usar. Eu prefiro multímetro, o osciloscópio, ou então a lâmpada de teste. Pronto. Aí a gente tem certeza do que porque como eu já falei, um equipamento para fazer um equipamento digital para ele fazer uma amostragem de um sinal, certo? Ele precisa de um processo de cálculo, porque ele não é uma informação que sai direto da tensão e mostra no visor. Ele precisa passar por um processo, né, de cálculo para poder te mostrar aquela informação na tela. Se não for um aparelho muito bem feito, tá certo? A chance de te dar a informação errada é grande. Então, se é de pegar um aparelho desse e ficar na dúvida, eu prefiro pegar uma lâmpada de teste e colocar lá, ela acendeu, pronto, eu sei que tem atenção lá. Então, esses erros aí, como eu tenho bastante alunos, tanto no presencial como no online, de vez em quando, rapaz, vem alguém que pegou um equipamento desse, botou o cara na roça. Foi não, Thiago? Oi, boa noite. Boa noite. Estou aqui para ver se o senhor consegue me dar uma luz, uma sequência de diagnóstico. Eu estou com um Fox 2009 e ele está perdendo o acelerador. Ele acende a luzinha EPC e perde. Com o osciloscópio, eu vi que a hora que acontece isso, ele perde o PWM lá do corpo. Tenho um outro Fox aqui na oficina, eu tirei o corpo dele que eu sei que estava funcionando e coloquei. O defeito persiste. A hora que o carro esquenta, o defeito some. Não acontece mais. Por onde, assim, que eu posso seguir o diagnóstico? Tiago, aí é um problema de injeção eletrônica, né? Mas, assim, acelerador eletrônico, tá certo? O que você tem que levar em conta com relação ao controle do acelerador eletrônico? Você tem pedal do acelerador, você tem o TBI, né, com os 3 elementos que ele tem lá, né, os 2 sensores e o atuador. Você tem o pedal do acelerador, você tem interruptor de freio e de embreagem, em muitos casos, ou pelo menos ou interruptor de freio ou de embreagem, mas normalmente você vai ter o interruptor de freio e de embreagem que pode interferir nesse sinal. E você tem
a massa de ar, que pode ser pelo sensor de massa ou pode ser pelo MAP. Tudo isso pode fazer o carro perder a aceleração. Pode fazer com que ele iniba o pulso para o TBI. Certo? Então, você tem que ter um motor bem equilibrado, porque se tiver com problema de compressão, por exemplo, ele pode fazer com que o sistema corte o pulso para o TBI. Isso aí é o básico, certo? Você tem que levar em consideração tudo isso, mas isso aí é o básico. Aí, além disso, que pode fazer com que... É o básico, mas é bem importante, porque muitas vezes a pessoa não dá atenção, aí quando vai ver o sensor de pedal de freio que está com defeito. Aí está cortando o pulso por causa do sensor de pedal de freio. Aí, depois de você avaliar tudo isso aí, fizer essa avaliação, certo? Você vai precisar ver no momento. Quando você tem um osciloscópio, né? Pelo que você falou? Sim. Aí você veja, quando você coloca o osciloscópio, você coloca lá no motor elétrico, você coloca só em uma via ou coloca nas duas vias? Eu testei com uma via aterrado na bateria e depois eu peguei com as duas vias. Eu estou falando assim, com 2 canais, um canal no pulso e um canal no outro, sinal. Por que é importante você fazer isso? Porque quem pode estar com defeito, às vezes, não é o pulso, mas sim o outro sinal. E o outro sinal, às vezes, é um positivo, como eu peguei um Sherry aqui, que eu citei hoje, um Tigo. Então, o Tigo, ele manda, por uma via, ele manda um PWM negativo, e pela outra, ele manda uma tensão de 12 volts, né? O módulo do motor. E, às vezes, o que está fazendo com que o sinal desapareça é o pulso de 12 volts que o módulo não está mandando. É uma possibilidade. É problema no módulo, normalmente, né? Se o chicote estiver ok. Então, assim, voltando um pouco, veja primeiro como é que estão as condições de pressão do coletor do carro. Qual é o carro mesmo lá? É um Fox. A pressão, pressão do coletor, pressão do coletor, sincronismo do motor é outra coisa que pode fazer também, perder. Eu peguei uma Saveiro um pouco tempo atrás, que era sincronismo do motor, estava fazendo com que perdesse a aceleração. O erro que ele apresenta no scanner é do sistema de admissão. Qual é o código? Até agorinha, eu não lembro dele de cabeça. Mas até agorinha, depois que eu já tinha trocado o corpo, fiz o teste, continuou o defeito, eu fui e fiz um teste de jogar água ali no coletor, né? Eu vi que tá puxando ali pelos bicos. Sabe aquela anelzinha ali de vedação, tá ruim. Então você tem que corrigir primeiro isso aí. Porque se você tiver um erro de pressão, vai dar uma incoerência. Porque o que você faz o curso de injeção com a gente, não? Não faço. Então, pronto. Lá a gente tem um módulo só sobre acelerador eletrônico. O que faz por que o módulo perde o sinal? Inibe o sinal. Porque se tiver uma incoerência entre a pressão do coletor, a carga do motor e a posição do pedal do acelerador, o sistema vai e bloqueia. Assim, ele não tá tão fora. O MAP dele tá em torno de 450. O carro dele é normal. Não, tá alto. 450 é alto, é para ser abaixo, esse carro é para ser abaixo de 400, 360, por aí. Mas você já viu que tem um erro ali, e esse erro tem ligação com isso. E na fase fria, né, que o motor pega, fica mais acelerado, né, precisa de uma quantidade de ar, uma medida de quantidade de ar mais exata, para ter um tempo de injeção exato. Então, pode ter totalmente ligação com essa anomalia que está acontecendo aí com o seu carro. Não, tá certo. Obrigado. Então, se o módulo ele vê, vamos supor, tem carro, o motor está com válvula presa. Aí o módulo vê, a posição do pedal do acelerador está em 0%. E a pressão do coletor está dizendo que o motor está sendo acelerado, né, por causa da carga, né? Aí ele, pela incoerência, ele vai, às vezes, inibe a aceleração. Aí entra a emergência. Quando você vai ver lá, está sem um pulso, né? Mas a falta do pulso é porque o sistema viu uma incoerência entre as informações
e decidiu eliminar o pulso por segurança, porque a aceleração é um ponto extremo de segurança para quem está guiando, né? Assim? Para quem está pilotando o carro, dirigindo. Não, tá certo. Obrigado. E quando puder, faça o curso de injeção, que vai ter bastante coisa lá que vai te ajudar. Beleza. Então, valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, boa noite. Boa noite aí, a todos aí.